Vamos começar o nosso encontro, né, da queda do céu. E aí hoje nós temos um convidado, né, para o nosso encontro, que aceitou esse convite de uma forma muito generosa, que é o Araçari Pataxó, e nós queremos que você seja muito bem-vindo, né, então é com muita essa generosidade, né, em poder estar conosco e poder compartilhar um pouquinho, né, contar para a gente um pouco a respeito da etnia, assim, é um motivo de muita alegria para nós que estamos aqui. E aí, para te receber, eu quero oferecer para você uma fala do Schopenhauer. E o Schopenhauer diz assim: é possível que vocês tenham ouvido falar de nós. No entanto, não sabem quem somos realmente. Não é uma boa coisa. Vocês não conhecem nossa floresta e nossas casas. Não compreendem nossas palavras. Assim, era possível que acabássemos morrendo sem que vocês soubessem. E nós queremos, né, saber, conhecer a respeito, né, da etnia Pataxó, conhecer o modo de vida, o modo de ser, e que a gente possa, não só morrer, mas que a gente possa viver sabendo, que a gente possa viver conhecendo e viver de certa maneira comprometidos, né? Então, com você a palavra, e, enfim, estamos ouvidos e morrendo de vontade de saber coisas. Então, Araçari, seja bem-vindo, palavra com você, tá? Então, né, minha internet deu uma falhada aqui, mas eu só entendi um pouco aí do que você estava falando, né, de que a gente não pode morrer, né, ou até mesmo continuar vivendo sem saber um pouco da história, né? É isso mesmo. Tá ok. Takuhan Ien Hachomamp, boa noite a todos. Em Pataxi, Pará, na Amaquiame e em Porto Seguro, né? Aldeia Pará, né? Aldeia em Barra Velha. Beth, eu acho melhor eu tirar a imagem, porque está picotando aqui. Talvez você tirando a imagem, a tua voz fique melhor. Araci, isso, vamos tentar. Porque picotou tudo, não foi? Para todo mundo, né? Tá. Então, né? Itcheniató, né? Ian Hachomamp. Boa noite a todos. Arnan de Ru, Impataxi, Pará, Arnan Amaquiame. A aldeia Pará, que fica em Barra Velha, no município de Porto Seguro, aqui na Bahia. Vocês, né, nossos ancestrais, pedir licença aqui ao Grande Espírito, né, a nossa etnia Pataxó, todos os anciãos, aqueles que vieram primeiro do que a gente, né, do que eu. E vou fazer um canto, né, de abertura, né, então, pedir licença mesmo. Pataxi Bocaiaré, Toim, Purru, Yarnam, Petuim, Aquan, Anam, Petuim, Sarajahachu, Piharé, Kahapiti,
Siratã, Carrapiche Siratã, Carrapiche Siratã, Jahawi Apoio e Maior. Panam Patashi Petoi Baixuke Naham Pokayare Panam Petoinha Kuan Chukihare Kahapite Siratã, Kahapite Siratã, Kahapite Siratã, Jawi te apoio esse maior. Na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho um arco, eu tenho uma flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Jesus! Viva trazer a luz. Viva Jesus! Viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Auíri Tupã, Auíri Mussum. Então, né, todas movimento que a gente vai fazer, né, a gente pede permissão, primeiramente, o Criador, né, ao grande Espírito. Então, a gente pede licença também através dos cantos, né, através da fala, né, o povo Pataxó, a gente, há 523 anos, né, de resistência, e vem com essa luta, né, que a luta é por o direito mesmo de caminhar, né, na terra, do direito de correndo atrás do direito de caminhar na floresta, né, que em 1974 foi delimitado, né, umas áreas onde o povo Pataxó caminhava, né, que foi criado o Parque Nacional do Monte Pascoal, que fica aqui no extremo sul da Bahia. Então, e a partir daí a gente vem lutando constante. Aqui a gente vive muito com a mãe natureza, né, a mãe terra. Vivemos também com respeito, né, e harmonia com ela, né? Então a gente produz muito alimento, né? A gente cata a gente degusta muito a nossa culinária, né? Que é uma culinária diferenciada, né? Que é o peixe assado na folha da patioba, é o ouriço, né? Que é pegado nas pedras, né? Daqui da praia, é o caranguejo. Vive mais e comendo esse tipo de alimento, né? E também com a farinha de puba, né? Que é feita da mandioca, né? Que a gente planta. A gente vem sofrendo, né? Com muitas
uma questão política, né, que na nossa comunidade e tal, que aqui na comunidade a gente tem que ter, né, a questão política também, né, porque querendo ou não a gente está envolvido na política, né, então a gente fica um pouco atualizado, né, com as questões políticas que tá tendo no país, né. Querendo ou não, a gente também estamos dentro do país e que e aí também a gente vem lutando constantemente, né? Muitos parentes vão para Brasília, ficam aqui, né? Pedindo força para que as coisas sejam um pouco resolvidas lá, né? Dentro lá de Brasília, né? Para o nosso direito estar sendo reconhecido, né? Que a gente, como os primeiros povos brasileiros, né? A gente quer muito ter esses direitos, né? Que a gente adquirir, né? Esses direitos que está na Constituição, né? Tá dando para entender? Sim, tá dando. Está cortando um pouco, mas dá para gente entender, sim, né? Vocês são em quantos indígenas na aldeia, Araçário? No território da ITI Barra Velha, hoje em dia tem em torno de 47 aldeias, né? Então, que cada elas tem em torno aí de 400 famílias, né? A aldeia Barra Velha, que é a aldeia mãe, ela, ela tem em torno de 627 famílias, né? Em todo esse território, né? Que o território hoje tá demarcado em torno de 27.620 território tem essas 40 casas da aldeia Barra Velha, que é considerada a aldeia mãe, e por isso que ela trouxe o nome da aldeia mãe, né? Porque foi a partir dela que surgiu as outras extensões das aldeias, né? Aqui na aldeia aqui que eu moro, uma das extensões de Barra Velha, ela tem em torno de 100 famílias, né? Então é em torno, é muita gente, muitos indígenas que a gente perde de vista, assim, né? A gente não tem uma quantidade certa, uma quantidade exata de indígena, né? Ô, Iraci, quer dizer que cada aldeia tem, em média, 400 famílias, é isso? Araçário, você chegou a ouvir? A Marta perguntou se então em cada aldeia tem em média 400 famílias, seria isso? Isso, seria isso, né? Disso até 600 famílias, né? E em cada comunidade tem um cacique, né? Tem, tem um cacique que é considerado como a liderança maior, né? Da nossa comunidade. Então, que algumas coisas que eles querem, né? A gente tem um cacique, faz, né? Faz tipo a medicina para a gente não ficar gripado, para o combate da febre, né?
E aí ele vai passando esse ensinamento para a gente, né? Até mesmo o rapé, né? O rapé ele é feito de vários tipos de ervas, né? Então o pajé passa esse ensinamento para a gente e a gente vai aprimorando, né? Então tem os professores de Pachorran também, né? Que é a nossa língua, né? Que é nosso tronco linguístico materno, que ele foi esquecido, né? Com a invasão e tal, né? Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, a gente foi colonizadores. Que a gente, os nossos mais velhos, eles falam que a gente não pode estar falando do Pachorran, né? Não pode estar falando o Pachorran, que é a nossa língua, né? Até mesmo por conta da discriminação que a gente sofre, né? Tem muitas pessoas, né? A maioria das pessoas do mundo, do nosso país gostam, né, de estar ouvindo, né, e entendendo um pouco, né, de como que é, né, como a forma de escrita, né, mas alguns tempos atrás não era bem-vindo, né, a nossa cultura, então a gente era muito discriminado, né. E hoje, como é? Você fala que antes, né, a cultura tinha uma discriminação, como é que é hoje? De resgate mesmo, né, assim, do tronco linguístico, né. Tá, Araçari, eu acho que cortou um pouco, ou não deu para entender. O que você falou? Eu falei um pouco de que a gente tem o nosso tronco linguístico, né, que Uhum. é o Pachorran, que é a nossa língua materna, Hum. que é da ramificação do macro-G, né, do tronco macro-G. Então, ele foi um pouco adormecido, né, por conta da invasão e aí não era ensinado nas escolas, né? Nosso um resgate tal, cultural, né, para que viesse a ensinarem na escola. Então a gente hoje em dia a maioria das pessoas falam, né, um pouco do Pachorran e eu também falo, né, um pouco do Pachorran, né? Então a gente foi através desse resgate, né, que a gente fez junto com os demais colegas daqui da aldeia. Hum. E as crianças as escolas que tem nas aldeias, a educação ela é uma educação bilíngue? Como é hoje? Ela é uma educação bilíngue, né, por conta do e aí para as crianças, né, e até mesmo para os né, através dos cantos, né, para estar praticando cada dia mais nossa língua, né. Tá, Araçari, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que está cortando. Eu não sei se todo mundo tem a percepção, mas eu acho que está cortando bastante. Se eu fizer uma ligação pelo WhatsApp para você, será que não é mais leve, a conexão não fica melhor? O que que vocês acham, pessoal? Acho bom, porque eu estou com muita vontade de ouvi-lo Né? e não estamos conseguindo, mas eu quero muito ouvi-lo. Eu também, a gente vai ficando agoniada, né? Araçari, vou pedir para você sair e eu vou te chamar no WhatsApp, o som, tá? Tá ok. Tá bom, Tá. obrigada. Tchau. Nada. Tchau.
Eu vou tentar colocar, gente, ele no áudio, e aí depois, a gente, mais para o final, a gente tenta colocar a imagem também, né? Então, vamos lá. Tá me ouvindo agora? Estamos, né? Estamos sim, tá todo mundo te ouvindo. Ok. Então, né, como eu estava falando, hoje em dia a gente é ensinado na escola o nosso tronco linguístico, né, desde criança, né, desde o pré-1 até onde aconteceu todo um processo de resgate, né, cultural, né, da língua, né, do tronco linguístico macro-G, e da ramificação do macro-G. Então, ela é considerada como Pachorran, né, ou conhecida como língua de guerreiro, em torno de 5.000 palavras, né, foram iniciadas com 200 palavras, e aí, através dessa pesquisa, né, com os mais velhos, com os mais anciãos, a gente conseguiu estar com essas 5.000 palavras. Hoje a gente tem a Portila, e a gente tem os números, né, no tronco linguístico também, né, no Pachorran. E eu creio que para vocês saberem um pouco mais, assim, né, tá ouvindo um pouco mais, o ideal seria presencial, né, que aí hoje em dia tem essas tecnologias, né, mas nem sempre essas tecnologias são adequadas, né, para a gente, né, até mesmo por conta do lugar onde a gente mora, né, a conexão com o Wi-Fi é bem estável, assim, né. Araçari, como é que se forma dentro da cultura um xamã, né? Vocês têm xamã, você falou, oi Araçari, você está ouvindo? Tô ouvindo, deu uma Tá, cortada aí. tá, não, eu perguntei para você como é que se forma um xamã? Como é que alguém sabe, né, que tem as qualidades, que tem ou a condição para se tornar um xamã? E qual que é o trabalho de um xamã dentro, né, junto aos pataxós? Então, né, xamã, né, a gente aqui é considerado como nosso pajé, né? É, xamã, eu imagino que é mais lá, é conhecido como xamã lá na Amazônia, né, e tal. A gente é conhecido como pajé. Tá. Então, de 102 anos. Só E um aí ele vem minutinho, trazendo, né? Araçari, só um minutinho, cortou. Vocês têm um pajé de 102 anos, é isso? Isso, Tá. é isso. E aí, agora ele está iniciando uma outra pessoa para estar seguindo, né? Esse espaço que ele tem, né? E a gente senta muito na beira da fogueira, né? Com ele e tal, para aprender, né? E aí ele fala que está disponível para quem quiser aprender, né? E seguir essa cultura que a gente tem, né? Com as ervas, né? Tendo conhecimento com as ervas, né? Para ser essa pessoa assim, onde quais ervas servem para estar fazendo chá, né?
Então, para vários tipos de coisas, assim. E na pagelança, vocês trabalham também, qual que é a relação com sonhos? A gente trabalha muito nessa essa questão dos sonhos, né? Tem muitas medicinas vêm através dos sonhos, né? Eu mesmo, hoje em dia, eu faço o rapé, né? Por conta de sonho que eu tive. E até mesmo através de consagração de. Oi, Araçari, só um minuto, nós Oi. ouvimos até a hora que você falou da consagração, aí não deu para ouvir. E aí a gente, através de outras de consagração de outras medicinas, né, a gente vem trazendo, a gente vai em busca do nosso conhecimento também, né, que vem muito através da consagração de outras medicinas, né. Eu eu tive o privilégio de estar fazendo agora os rapé, né, através da consagração das medicinas, né, da consagração da medicina da ayahuasca, né, lá do povo do Acre. Então, aí a gente começa a partir do aprendizado da floresta, né. E o aprendizado da floresta, ele se dá de que maneira? Assim, é muita conexão, né, com a mãe natureza, né, sentar para ouvir o que ela quer nos dizer, né, pedir licença, né, quando a gente for tirar uma árvore, né, porque sabe que todas as árvores, né, todos os seres que habitam aqui nessa terra têm vida, né, então através daí a gente vem pegando tendo essas conexões, né. A gente daqui, né, a gente consegue ouvir o mar lá na frente e sabe como que tá a maré, né, se a maré tá baixa ou se tá alta, né, se a maré grande, né, olhando para a lua também a gente conhece, né, como tá a maré. Então, a gente vai tendo esse aprendizado a partir daí. E esse aprendizado, ele é feito de forma individual ou ele é feito de forma coletiva, de forma comunitária? Como é que ele acontece? Esse aprendizado, né, para olhar. Oi, esse aprendizado para olhar, né? Oi, desculpa. Entendi. Não, esse aprendizado, né, eu tinha perguntado se ele é individual ou se ele é na comunidade, no coletivo, como é que ele acontece, como é que se aprende, né, a olhar para a lua, a ouvir, né, esse barulho do mar e saber o que significa. A gente aprende isso, né, no coletivo, né, então com os anciãos, né, e também tem o individual, né, que aí o individual você já vai praticar, né, praticar o que você aprendeu
quando a gente faz a nossa fogueira, né, a gente chama nossos anciãos e aí eles vão passando as coisas que eles sabem, né, pra gente, né? Então, eles ensinam muito a andada do caranguejo, né, quando é, né, a andada do caranguejo, quando é que dá para pegar um ouriço, né, um polvo na praia. Então, aí a gente vai praticar isso individual. Por que muita coisa acontece na beira da fogueira? O que acontece na beira da fogueira? Porque, assim, muita conversa acontece na beira da fogueira, né? Muito ensinamento, muito aprendizado. Por que a fogueira é tão importante? Bom, a fogueira ela é importante para a gente por conta da força, né? A força do João Peck, né? A força do fogo. E ele é um elemento que ele tem que estar presente na nossa cultura, né? Por conta da espantar, né? Do espantamento de várias energias, né? Então a fumaça ela traz a representação da limpeza, né? É tanto que a gente faz, quando a gente faz nosso incenso, né, a gente faz sempre com a fumaça. Então, a fumaça, ela traz muito essa energia da purificação, né? Quando você fala incenso, como é o incenso? A purificação pelo incenso? Não entendi. Repete para mim, por favor. Repito, claro. Você falou da purificação, né, com incenso, né? O que é o incenso? O que é o incenso? Ele é feito com planta? Como é que é? O incenso ele é feito de vários tipos de ervas, né? Tipo o capim de aruanda, né? A resina da amesca, né? Que a amesca é uma resina de uma árvore muito sagrada para a gente, né? Nós, povo Pataxó, né? Que através dela a mescla era uma índia, né? Que cuidava do nosso povo. E aí um dia ela não poderia ter filho. E aí um dia ela teve filho. E é gêmeos. E foi gêmeos, né? E aí ela que cuidava de toda a parte espiritual do povo Pataxó. E aí, um dia, quando ela ficou grávida, ela faleceu, né? Para os dois filhos dela viver, ela teve que ela teve que morrer. E aí o povo foi enterraram ela. E aí, no lugar onde enterraram ela, nasceu essa árvore chamada mescla. E aí, da mescla surgiu as lágrimas dela, né? Ela ainda continuou curando as pessoas, né? Através fica saindo, né? As lágrimas dela, que aí a gente tira aquela lágrima, né? Que a gente chama como resina. E aí vai curando, né? As pessoas, purificando, né? E mesmo assim ela ainda continuou fazendo esse processo espiritual com o povo Pataxó. Então, em todos os rituais que a gente faz, a gente tem o incenso dela, né? E junto com as outras ervas, né? E hoje a gente, não sei se vocês já viram, né? Um pé de amestra, né? Mas sempre as sementes dela é um colado no outro, né? Que foi o filho gêmeos dela que ela teve, né? Araçari, e tem uma... Oi, Então é Araçari, disso que é feito.
Tá, só um minutinho, cortou, a gente não entendeu a última coisa que você falou. Se a gente for olhar, né, um pé de amêndoa, né, a árvore da amêndoa, elas sempre botam as sementes delas, uma grudada na outra, né? E aí é considerado os filhos dela, né, que vai dando vários outros tipos de plantas da amêndoa, né? E aí essas duas sementes que é grudado nela, que ela brotam, né? É, é, é considerado, é como se fossem os dois filhos gêmeos que ela teve. Tá. Sim. A lágrima dela, né, o incenso, tem alguma cura específica, ou assim, para alguma coisa específica ou não? Porque ela é muito importante, né, na cultura. Não. Sim, ela não tem uma coisa específica, né? Porque até mesmo ela faz a limpeza aí, né? E serve para tomar na água, serve para tomar, para fazer o óleo, né? O óleo e fazer massagem terapêutica. Então, elas são mil e utilidades, né? Ela serve para muito tipo de coisa. E como nasce o povo Pataxó? Então, ela é utilizada em várias atividades aqui do povo, né? Ela é utilizada em que rituais normalmente? Tem ritual específico para ela ser utilizada? Não, Hum. não tem, né? Porque aqui a gente faz nossos rituais, né? De canto, danças, né? Toda sexta-feira. Então, antes de começar, a gente faz a purificação do espaço, né? Onde a gente tem um centro cultural. Então, ela é usada também no óleo, né? Que a gente tem em casa. Talvez ela serve para picada de insetos. A gente passa o óleo, né? Tá, tá. A gente não tem um ritual específico, assim. Ah, hoje é dia de usar a mescla, entendeu? Tá, entendi. Tá, Araçari, a Juliana, que está lá em São Paulo, ela escreveu uma pergunta aqui, ela queria saber se existem papéis diferentes entre os homens e mulheres pataxós. É, sim, em algumas coisas existe, mas a maioria a gente não tem diferença, né? A gente considera que somos todos iguais, né? São, só tem formatos diferentes, né? Mas a gente não tem essa divisão e nem essa diferença, né? Então, muitas vezes a gente faz a separação, né, de mulheres e homens, né? Mas nos cantos, né? Tanto que tem cantos que só as mulheres fazem, né? Tem cantos que só os homens fazem, e tem cantos que uma parte o homem, outra parte a mulher, né? Então a gente é uma luta constante, né? Por conta do patriarcado que está aí, né? E a gente vive isso, né? Então é mais uma, uma luta nossa para a gente estar trazendo, não tá trazendo essa desigualdade.
Araçari, quando você falou que nos cantos, né, tem canto que as mulheres fazem, tem cantos que os homens fazem. Você pode dar um exemplo, assim, de um canto, né, que ele normalmente é feito pelas mulheres, ou de um canto que é feito pelos homens? Sim, tem sim, né? Tem um canto de esse Kanam Pataxi Petoim, né? O canto que eu iniciei, ele geralmente num ritual que a gente faz, ele é tirado pelas mulheres, né? E aí a gente só acompanha elas, né? Tem outro também assim, Pataxó, Muca, Muca, essa é a parte que o homem faz, a mulher faz pataxó, pataxó. Aí a gente começa quando cantando tudo novamente, né? Tá, e tem uma razão, né, para a mulher cantar a parte que ela canta ou não? Assim, sabe-se, né, qual que seria a razão ou não? Até o momento eu não sei qual seria a razão, né? Mas eu acho que é mais essa trazer a participação das mulheres para dentro da nossa cultura mesmo, né? Assim, trazer a sabedoria que elas têm também, né? Tem mulher pajé na cultura pataxó? Deu para entender aí? Não, mas eu não sei se você chegou a me ouvir. Eu perguntei se na cultura pataxó a gente tem mulheres que são pajés também, ou não. Como é que é a pajelança, né? Tem? Tem, tem mulheres pajé, né? Tem mulheres que é parteira e pajé também ao mesmo tempo, né? Porque as parteiras, elas trazem muito o poder das ervas, né? Das ervas medicinais e conhece muito, né? Um pouco do... Conhece muito, né? Das medicinas que a gente tem também, né? Araçari, tem aqui a Neuza, lá de São Paulo também. Oi, Araçari, a Neuza, lá de São Paulo, ela está perguntando como é que a família, ou como é que o grupo, né, que o coletivo, como é que se cuida das crianças nas aldeias Pataxó? Como é que é o cuidado das crianças? Então, os cuidados das crianças, né? Elas vai muito de, de aonde você vai, né? Cada família tem as suas casas, né? Mas tem a casa das avós, que as crianças sempre se reúnem e vai para a casa das avós, então os avós, os tios, né, sempre vai cuidando, né, das crianças, né. Eu mesmo falo isso por conta daqui. Tem 7 netos, né, e aí a minha mãe tem 7 netos, e aí vem netos, sobrinhos dela, tudo para cá, e aí a gente que se reúne e aí vai cuidando, né. Mas de cada um tem seus que geme, né? Que é sua casa. E aí passa o dia, durante a noite vai para suas casas. Mas, assim, quais são as preocupações que se tem com as crianças? Assim, quais são os cuidados, né, que se tem normalmente com as crianças? Tem é,
trânsito e veículo e tal, né? Mas eles são criados muito solto, né? Então, os cuidados são... A gente já vem mostrando para eles o que eles podem tomar cuidado, né? O que, o que pode ser perigoso, né? Então, tem muitas crianças que às vezes a gente se preocupa muito de deixar o quintal limpo, né? Para que eles sintam-se, ele tenha a liberdade de estar caminhando, né? Até mesmo no quintal, na mata, né? Então tem todos esses cuidados. As crianças brincam na mata, assim, se elas vão para a mata para brincar, não precisa ter adulto junto? Oi, Araçari, não sei se você conseguiu ouvir. Eu perguntei se as crianças vão para a floresta, né, para a mata, precisa ter adulto junto ou quando elas se reúnem para brincar, elas acabam indo sozinhas? Como é que funciona? Assim, depende muito da atividade que eles vão fazerem, né? Aqui tem muito que quando, tipo, por exemplo, vai passarinhar, né, que a gente fala, né, que é matar passarinho nos campos, na mata, aí eles vão sozinhos, mas tem alguns outros tipos de atividades que aí a gente vai junto, né, vai pessoas mais, mais velho vai junto também. Tá. E Oi, Araçari, as crianças brincam do quê? Que tipo de brincadeira as crianças normalmente fazem? Brinca de futebol, né? Brinca de corrida de maracá, né? Que é um tipo de brincadeira que a gente faz aqui, né? Que é uma coisa da cultura, né? Tem o cabo de guerra, tem tiro de arco e flecha também, né? As crianças brincam. E essas outras brincadeiras também que a gente vê que é normal, né? Tipo, esconde-esconde, é, e aí, geralmente, quando a gente vai começar as brincadeiras, né, a gente conta já em Pachorran, né, que é uma forma de dele estar aprendendo também a língua, né, conta um, dois, três, começar, né, aí a gente conta Petinã, Croxi, Michê, e aí a gente vai trazendo também o tronco linguístico para as brincadeiras, né. Araçari, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nessa brincadeira das crianças, né? Os adultos também se envolvem ou não? Assim, os adultos de repente tá ali, já fez. Oi, Faz a pergunta de novo, por não, gentileza. pergunto, claro, assim. Quando as crianças estão brincando, os adultos que estão por perto, né? Eles às vezes entram assim, já veio da roça, ou já veio do que estava fazendo, estava por ali. Os adultos entram assim, eles brincam também ou não? Os adultos costumam brincar com as crianças ou sem as crianças? Como é que os adultos lidam com a brincadeira? A gente brinca também com as crianças, né? Quando a gente chega do, do expediente e tal, a gente brinca com as crianças. E aí também a gente tem o momento de que é só as crianças, aí depois vai os adultos.
A gente faz também as brincadeiras entre meninas e meninos, né? Entre os adultos homens e os adultos mulheres, né? A gente faz todo esse tipo de brincadeira também, incluindo todo mundo, né? Tá. Tem brincadeiras que dá para a gente fazer com as crianças e os adultos, né? Mas tem brincadeiras que a gente separa. Aqui é só criança, agora e aí depois é só os adultos, entendeu? Entendi. Araçari, tem a Marta, que está lá em São Paulo, ela está perguntando se você falou que tem mulheres, né, que são pajés. Ela perguntou se também tem mulheres cacique junto, né, junto aos pataxós. Tem também, tem as mulheres que são cacique, né? Como faz aqui na aldeia Pataxó, né? Nas aldeias Tupinambá, que fica em Olivência também, tem mulheres cacique, né? Cacicas, né? Ou cacique mesmo. E, e tem mulheres que é vice-cacique, né? Que é o segundo cacique, né? Às vezes aquele primeiro cacique não está podendo ir numa reunião, aí o vice já está ali para estar indo, né? Aqui mesmo da aldeia Barra Velha, aqui a vice-cacique nossa é uma mulher, né? Chamada Uruba. E qual que é a função do cacique ou da cacica na aldeia? Ouvir a comunidade, né? Porque da melhoria da comunidade e para passar e correr atrás, né, dos direitos, né? Passar para os demais das comunidades também, assim, para estar ajudando eles a correr atrás do que a gente está precisando, né? E a questão de autoridade, né, tipo, declarações, né, às vezes precisa para entrar numa faculdade, em qualquer outro ambiente assim, e às vezes pede uma assinatura do cacique, então ele está ali para estar fazendo essa assinatura para a gente. Como é que uma pessoa se torna, né, cacique ou cacica? E a pergunta? Como é que uma pessoa se torna cacique ou cacica? A pessoa como é que é só ela querer? Como é que funciona? Sim, é escolha da comunidade, né? É ela querer, a pessoa querer e a comunidade apoiar. Então a comunidade vai escolher, né? Muitas vezes vai ter para votação, né? E aí aquele que for mais escolhido é aquele que vai ser o cacique. Entendi. Tá. Araçari, qual que é a história do começo do povo Pataxó? Como é que começa o povo Pataxó? Como é que nasce o povo Pataxó? Você sabe? Não entendi a pergunta. Não, imagina, eu é que tenho que agradecer a tua paciência de estar conversando com a gente assim também e sem também nos ver, né? Mas eu queria saber, assim, qual que é a história do começo do povo Pataxó? Você sabe? Então, eu sei um pouco, né? Ah, Até hoje mesmo, da história do começo do povo Pataxó é uma história que é muito marcada, né, para o nosso povo, onde em 1951 aconteceu um grande massacre, né? Um,
muitos indígenas sofreram, né, por conta da demarcação, né, nosso território, né. A gente era considerado um povo nômade, né, que a gente não tinha lugar certo para ficar, então anoitecia aqui, no outro dia de manhã cedo a gente caminhava do norte de Minas Gerais ao Rio Jequitinhonha, né. A gente não tinha limitação, né, para caminhar. E aí, em 1951, o povo Pataxó estava localizado numa aldeia chamada Aldeia Mãe Barra Velha, que não era considerada aldeia ainda, né, por conta tinha um lugar certo. E aí o cacique Honório saiu para o Rio de Janeiro para correr atrás, né, dos direitos que o povo Pataxó tinha, né, por conta já tinha sido invadido, né. E aí o governo do Rio de Janeiro demarcou, vieram com vários engenheiros demarcando, falando que ia demarcar o território, né. E aí, quando eles chegaram aqui, foram pegando vários indígenas e fazendo picada na mata. As pessoas que moravam na floresta tiveram que sair de dentro da floresta para ir mais para a beira da praia, né? E aí teve muito indígena que não queria isso, né? Foi aonde que aconteceu muito massacre, né? O massacre que aconteceu em 1951, que foi onde começou a história do povo Pataxó. Ela é uma história muito longa, né? E além de longa, ela é triste. Sim, tem até um documentário, né? Um colega da gente fez um documentário que eu posso estar passando para você também depois, para você estar ouvindo um pouco, né? Assistindo esse documentário. E até mesmo passar para os demais colegas aí, né? Para estar entendendo um pouco mais, que aí alguns dos nossos parentes contam, né? Um pouco da história. Se você puder depois encaminhar, eu gostaria, e eu também acredito que... se você puder Então, depois compartilhar, a gente gostaria muito, sim, tanto eu quanto o grupo, nós gostaríamos muito de poder conhecer esse documentário. sim, eu passo para você, e aí vocês vão entender um pouco mais, né? Tá, Araçari, a Thelma, que está lá em São Paulo também, ela perguntou como e quando, né, acontecem os rituais de iniciação para os meninos, para as meninas, né, pataxós. Vocês têm esses rituais? Como é? Iniciação tem alguma coisa específica do que Por iniciar? exemplo, quando a menina ela faz a primeira menstruação dela, né? Quando ela deixa de ser criança e entra para ser uma mocinha, ou quando o menino, né? Ele está pronto para... Ele já é um rapazinho, né? Já vai se tornar um homem. Isso tem algum ritual para isso ou não? Não, a gente Não. não tem ritual para isso, né? Não tem. E quando as pessoas decidem viver juntos, né? Quando as pessoas, assim, na nossa cultura, né? Quando as pessoas se casam, como é que é para os pataxós?
a gente tem o casamento, né? Hoje em dia não é mais como antigamente, né? Mas antigamente, vamos dizer, o homem, né, e a mulher não poderia nem se beijar durante muito tempo, né? O tipo de namoro deles era pegar o homem pegava uma pedra e jogava para a mulher. Aí se ela aceitasse, ela devolvia a pedra de novo, né? Agora, se ela não devolvesse, era porque se ela não aceitou o, o namoro do outro pataxó, né? Mas ela podia guardar a pedra e devolver depois, ou tinha que ser na hora que jogasse? Tinha que ser na hora. É. Tinha que ser na hora, né? E aí, assim, quando ele ia pedir ela em namoro, ele saía na floresta. Quando ele ia pedir ela em casamento, ele saía na floresta e ia buscar a flor mais linda que tivesse e jogava para ela. Se ela aceitasse, se ela pegasse, né, era porque ela aceitou o pedido de casamento. Que jeito E bonito. aí eles iam até o cacique, até as famílias, né, o pai, a mãe, e aí conversavam com eles e falavam que eles queriam se ajuntar. E aí o guerreiro, ele tinha que ir para a mata, né, fazer uma caçada e tal, né, para ver se ele estava garantindo uma família com a pessoa que ele ia. Então ele tinha que ir caçar um bicho e trazer para a comunidade comer, né? E aí depois eles viam mais ou menos aí o quanto a mulher pesava, e ele ia carregar um tronco, ia carregar um tronco e fazer um ritual com o tronco nas costas, né? Para ver se ele garantia mesmo a mulher, que seria do peso da mulher. Espera aí só um pouquinho, mas é que cortou, eu não sei se eu entendi. Ele vai lá caçar na mata para ver se ele consegue garantir o sustento da família. Aí depois ele carrega o tronco com o mesmo peso da mulher. Aí depois ele vai carregar um tronco, um tronco de madeira que é do peso da mulher. Tá. E ele carrega de onde para onde? Tem um lugar específico? Tem um lugar, né, que eles fazem, carrega mais ou menos em torno de uns 400 a 500 metros. E enquanto isso... Cantos, peraí, desculpa, eu te cortei. E o que, enquanto isso, tem vários cantos e danças, é isso? Isso, E a mulher fica fazendo o quê enquanto ele vai para a mata, enquanto ele carrega o tronco? O que ela faz? ela fica só se vestindo, né, cuidando e aí fica lá numa reserva, numa cabana, só aguardando o Kakusu, né, que é o homem lá chegar, né, com o tronco lá para eles se casarem. E aí faz a troca de cocá, né? Ele passa o cocá dele para ela e ela passa o cocá dele para ele. E é um cocar específico, né? Por exemplo, o cocar que você entrou hoje com a gente, ele é um cocar mais arredondado, né? Assim, ele é mais curto. Tem cocar, assim, que ele é de casamento para as mulheres. Como é que funciona? Aquele tem uns cocar, né? Que eles são bem compridos, né? Também.
Oi, você conseguiu me ouvir? Consegui. Tá. Não tem um cocar específico, né? O mesmo cocar que o homem usa, né? A mulher também, se ela quiser usar, ela usa, né? E aí faz só a troca de cocares. E depois, o que que acontece? E aí depois eles vão para a lua de mel deles. É. Aí eles vão para a rede? Aí vão para a rede, vão para a casa deles, né? E aí junta a comunidade, vai fazer a casa dele, né? Eles escolhem onde que eles querem. Hoje em dia a gente não mais, a gente uma tradição que aqui ficou um pouco adormecida, né? E aí hoje a gente tem uma aldeia só que faz esse tipo de casamento, né? E aí fica aí no norte fica aí em Minas Gerais, em Carmésia, no interior de Minas. Que aí a gente, geralmente, quando os pataxó querem casar, né, a gente vai lá para a aldeia, né, todo mês de outubro eles fazem o casamento. Inclusive, o meu casamento está marcado para a gente ir para lá, fazer lá. Que é na tradição, entendeu? Ah, o teu casamento vai ser agora em outubro, então? Oi, Araçari? Oi, Oi, o teu casamento vai ser em outubro desse ano, então. isso é. Tá. Então, ó, e a Só que aí Gisela, lá, pode falar. só que aí lá eu vou só carregar a pedra, né, do peso da minha esposa. Por quê? É porque a gente já estamos juntos, né, a gente não vai jogar pedrinha mais. Você já, você já jogou a pedrinha, né? Já. Tá certo. Então, olha, e assim, quando, né, os casamentos, né, eles são, assim, para a vida toda, ou o casal pode também se separar, e ele pode casar com outras pessoas. Oi, oi, você chegou a me ouvir? Não, repete Não. para mim, em inglês. Assim, se o casamento, né, ele é assim, a pessoa tem um compromisso, não pode, se tem que viver com aquela pessoa para a vida inteira, né, ou se o casamento pode ser rompido, se a pessoa pode separar, se ela pode casar com uma outra pessoa, como é que é esse acordo do casamento? Quem está perguntando isso é a Giselda, ela está lá em Cajamar, pertinho de São Paulo, lá em São Paulo. Uhum. Então, o casamento ele é muito aberto, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um compromisso de estar junto, né? Mas a gente vê que não vai dar certo. Aí é uma questão. Aí a pessoa pode se separar, pode casar com outra pessoa. É super aberto, né? Então, e quando as pessoas estão casadas, se elas tiverem interesse por uma outra pessoa, elas podem se relacionar enquanto elas estão casadas ou não? Não, não pode. Como faz o homem, como faz a mulher, né? Tá, e é um casamento de uma mulher e de um homem, assim, um homem com uma mulher com um homem, né? Pode ter mais esposas ou mais maridos ou não? Não, só pode ter uma só, né? Tá. E tem casamento também de mulher com mulher na própria.
O Araçari cortou, oi, cortou um pouquinho. Você falou que tem casamento também de mulher com mulher. De mulher com mulher, que é super normal também, né, na aldeia. E essa, só que daí mulher com mulher e homem com homem, eles não conseguem ter filhos, né? Não, eles não conseguem. Tá, e tem assim, o que a gente, né, chama, né, tem adoção dentro das aldeias ou Tem, não? Ah, tem sim. como é que acontece uma adoção? Sim, né? Tipo, depende muito da condição financeira das pessoas, né? Depende muito de como. É raro isso acontecer, mas, mas muitas vezes acontece a família assim, você quer tomar conta da minha filha, que eu vou sair viajar, e aí acaba que as crianças ficam muito tempo, né, com quem eles querem. É muito raro isso acontecer, né? A doação aqui na aldeia. E quando acontece uma doação, normalmente quais são, assim, tem as razões, que acaba acontecendo, assim, da doação? Tem alguma coisa específica? Não, não tem nada específico assim, né? É. Araçari, como faz quando uma pessoa, por exemplo, ela, ela vai puxando, né, os fios de memória e ela, de repente, começa a perceber que ela teve, assim, uma bisavó, uma tataravó, alguém que foi, né, foi Pataxó, só que ela não sabia. E aí ela quer buscar a história dela, ela quer saber se ela se sente também Pataxó. Como é que é feito isso? Como é que, né, as aldeias normalmente lidam quando chega alguém e fala assim, olha, eu acho que é minha avó, que é minha bisavó, como é que acontece esse reconhecimento? Quando chega, eu só entendi até quando chega. Tá. Não, assim, quando uma pessoa, ela acha que ela vem de uma família que teve um pataxó na família, né? E ela quer se reconhecer como pataxó. Como é que acontece isso? A pessoa não cresceu num aldeamento, cresceu numa zona urbana, né? Mas a pessoa, ela se sente, né? Ela começa a se identificar. O que ela faz? Ela vai para dentro da aldeia? Como é que acontece isso? Você sabe? Isso depende muito da pessoa, né? É. Isso é uma escolha que a pessoa tem, né? E aí de vir buscar. E vai reconhecendo mais assim pela família, né? Tipo, tem a família Braz, Ferreira, Santana, tem várias outras famílias, né? E hoje em dia a gente, né? Como o povo Pataxó teve muito contato, né? Com o branco, né? Então a gente tem muitas e muitas famílias espalhadas por aí, né? Até mesmo por conta de ser criado na cidade, né? Na região urbana, muitos costumes, né, foram só guardados ali dentro de casa, né? Ou até mesmo os costumes não foram praticados, né? Então isso depende muito.
de querer ficar na aldeia, né? Então tem toda uma reunião, né, com os demais, né, da comunidade, né, com a liderança, mas ela não necessariamente é obrigatória ficar na aldeia, entendeu? Entendi. Araçara, a gente está chegando, né, mais ou menos aqui no horário, né, aí também para vocês já é bastante tarde, a gente está mais ou menos chegando no horário que normalmente a gente fica aqui, né? E eu queria saber, assim, acho que a gente vai ter oportunidade, né, de conversar um outro dia também, mas eu queria saber se tem alguma coisa que você gostaria ainda de compartilhar com a gente. Eu acho que vai ser bacana a gente poder ver esse documentário, né, a que você se referiu, quando nós tivermos oportunidade de nos encontrar numa outra, né, numa outra ocasião, acho que a gente vai poder tirar dúvidas também, né, com você. Sim. Mas, enfim, né, eu acho que assim, você quer colocar alguma coisa que a gente não tenha perguntado e que você acha que seja legal? Não, assim, só falar mesmo também, né, só agradecer mesmo aí vocês aí pela oportunidade, né, então, muito grato também de a gente estar podendo falar um pouco, né, de passar o nosso conhecimento para que vem em busca dessa conexão, né, eu dou palestra também em faculdade, né, dependendo de que a gente for convidado, né, a gente se deslocam daqui para ir aí levar o nosso conhecimento, né, então levar nossas artes, né, nossos artesanatos. Então eu fico muito feliz também, sim, né, de ter essa oportunidade de estar falando um pouco sobre a minha cultura, né, porque a gente considera que hoje em dia, né, a cultura da gente é uma coisa que é privilegiada em alguns lugares, né, e mesmo por reconhecimento então, aí os demais aí também que queira tirar alguma dúvida, tem meu WhatsApp aí, manda mensagem, né? E aí estou aqui para passar os nossos conhecimentos. Tá ótimo. Araçara, olha, muito obrigada, né, pela tua disponibilidade, por você compartilhar, né, o teu conhecimento, assim, muita coisa, né, bacana, nós ouvimos e aprendemos hoje, então eu agradeço de fato de coração, né, e a tua paciência também, e espero que a gente consiga, né, num outro momento também poder se ver um pouco mais, tanto você nos vê quanto a gente te vê, né, e aí a gente, então, tem a oportunidade de estar conversando um pouco mais. Muito obrigada, e eu vou, então, compartilhar o teu WhatsApp no grupo, né, que eu não tinha passado ainda, né, a Juliana também está aqui agradecendo, né, a Lívia, né, as pessoas estão agradecendo, e aí vou passar, e aí também se alguém tiver alguma, né, alguma coisa, as pessoas podem daí fazer também com você, tá bom? Ok, muito obrigado, eu que agradeço também aí. Tenha uma ótima noite. Para todos nós. Tchau. Tchau. Uhum.